a Héstia. Héstia, que habitas a tua morada no topo do mundo, deram-te os deuses eternos e os homens que vagam na terra, honras das mais elevadas, bem como um assento perene. Bela e honrada é a tua porção, onde tu não te encontras, não há banquete para homens mortais, pois alguém sempre liba a Héstia primeiro e por fim, com um vinho de mélia doçura. Já quanto a ti, Argicida, rebento de Zeus e Maia, núncio dos deuses, do cetro dourado, doador de benesses, sê favorável e ajuda-nos com a querida e augusta. Vinde habitar esta casa bonita com mente amistosa, juntos, pois vós conheceis as ações elevadas dos homens sobre esta terra, a quem vós ajudais com saber e vigor. Salve, nascida de Crono, e tu, Hermes do cetro dourado, ora de vós eu irei me lembrar, e de uma outra canção. Esse é o hino homérico a Héstia, na tradução de Leonardo Antunes, inclusa no volume Hinos Antigos, da editora Madamu. Eu quis lê-la e apresentá-la por essa combinação desses dois deuses. Héstia, a deusa do lar, a deusa da lareira, do fogo central do lar, e Hermes, o deus das viagens e também patrono da astrologia, né? Comumente chamamos a astrologia de uma arte hermética. Entre os textos astrológicos mais antigos que há na tradição ocidental, há textos que são atribuídos a Hermes, né? Junto a Netshepsut e Petosiris também tem os textos de Hermes, que nós temos só por meio de citações de astrólogos posteriores. E a astrologia tem algo desse deus, né? Desse deus que é o deus mensageiro, ligado ao movimento. A astrologia estuda o movimento dos astros como mensageiros da vontade divina. E a própria astrologia, ela é uma arte comunicativa, né? Os termos e a terminologia da astrologia é quase como se a língua comum vamos dizer, da magia e da mística ocidental. E ela tem algo também hermético no sentido de estar sempre entre os campos, né? É sempre difícil definir o que é a astrologia, o que ela faz, por causa desse caráter hermético de sempre estar entre uma coisa e outra. Então é tradicional vermos a astrologia como uma atividade hermética, mas eu quero argumentar hoje para pensar nela também como uma arte de Héstia, uma arte do lar. O que me leva a pensar isso é, em primeiro lugar, a importância das aparências na astrologia. Frequentemente, hoje em dia, as pessoas desprezam a astrologia porque ela seria dependente de um modelo físico antiquado, um modelo segundo o qual a Terra está no centro do mundo e os demais planetas, e o Sol e a Lua circulam em torno da Terra. Agora, de fato, se formos olhar o jeito que os astrólogos antigos falavam sobre os céus, eles empregavam um modelo ainda mais primitivo para a sua interpretação. Pois eles empregavam, em primeiro lugar, uma divisão do mundo em casas ou lugares. Eles chamavam isso de lugares, mas hoje em dia ficou com a terminologia de casas, e essas casas eram atribuídas uma a uma, originalmente, aos signos, né? Então, por exemplo, se você tem o signo ascendente em Libra, como eu tenho, daí a Libra vira a primeira casa, e daí o signo que vem depois de Libra no caminho do Sol, né? Então, Escorpião fica a segunda casa, e por aí vai. E depois de um tempo, ficou convencionado que as casas, de fato, eram como se fosse uma segunda divisão do céu ao lado da divisão dos signos, né? Isso foi um desenvolvimento posterior.
Porém, se olharmos a terminologia grega para as casas, a gente vê que não era uma divisão do céu, mas era uma divisão do mundo. A quarta casa, por exemplo, que seria, por exemplo, onde o sol está mais ou menos à meia-noite, né? Era chamado de debaixo da terra, né? Então tinha uma ideia de que essas casas que vão do segunda casa, terceira, quarta, quinta e sexta, que são sempre debaixo do horizonte, elas estão debaixo da terra. Há uma concepção aqui, não há uma concepção aqui de que a Terra é uma esfera e os planetas sempre estão em volta dela. Não. Os planetas se põem e passam por debaixo da Terra e daí nascem e saem da Terra. A gente vê isso não só na terminologia da quarta casa como debaixo da Terra, o Potesquez, mas também na segunda casa, chamada Portão do Hades, né? Então, a segunda casa, que é a casa logo antes ou depois, depende de sua perspectiva, da primeira casa, que é onde está o ascendente, onde o leste do horizonte, onde os signos e os planetas nascem. A segunda casa é o portão de Hades, porque se você sai de lá para o ascendente, você sai de lá para nascer. E por fim, a quinta e a sexta casa eram chamadas de o lugar da boa fortuna, a quinta casa, e o lugar da má fortuna, a sexta casa. Ora, um exemplo clássico na antiguidade para pensar o que é fortuna é você cavar algo, você cavar a terra e encontrar algo aleatório, né? Isso é um exemplo clássico de fortuna, porque você nunca sabe o que você vai encontrar quando você cava, né? Quando você desenterra coisas. Então, todos esses nomes indicam que, ao usar o esquema das casas para a interpretação astrológica, os astrólogos antigos estavam pensando não no mundo geocêntrico, não numa cosmologia geocêntrica, mas na cosmologia do mundo manifesto, em que realmente aparece que o horizonte é algo real. E quando astros se põem debaixo do horizonte, eles estão deixando o céu e estão indo para debaixo da Terra. Quando eles nascem, eles estão saindo debaixo da Terra e indo para o céu de novo. Então, isso era, por exemplo, algo muito presente na religião egípcia. E Egito é uma das fontes principais para a astrologia. Então, eles tinham toda uma mitologia em torno da jornada noturna do deus Sol, por exemplo. Então, isso nos indica já que a astrologia não trata imediatamente, ela não interpreta o mundo físico ou um certo mundo físico de acordo com certa cosmologia. Ela fala do mundo da experiência humana. Outra indicação disso é que é algo muito importante para a astrologia, não só se os planetas estão visíveis, porque eles estão acima ou abaixo do horizonte, e onde eles estão relativo ao horizonte, mas também se eles estão visíveis ou invisíveis nessa época do ano, quando se desenha o mapa, por estarem muito próximos do Sol, né? Um planeta que está muito próximo do Sol, ele é invisível porque ele só está no céu quando o Sol também está no céu. E quando o Sol está no céu, só se vê o Sol, porque é dia. Então, dessa maneira, a proximidade ao Sol ou a sua distância indica algo sobre a visibilidade e invisibilidade do planeta. Isso é um fator muito importante para a interpretação. Estar próximo do Sol é uma fraqueza, pode indicar que tem algo oculto, clandestino, envolvido. E também, outro elemento importante, do qual se ouve falar bastante hoje em dia, é se os planetas estão retrógrados ou não, né? Ou seja, como nós não somos conscientes, vamos dizer, do movimento da Terra em torno do Sol, então a gente tem a impressão de que nós estamos parados. Essa nossa movimento em torno do Sol é projetado em tudo que a gente vê no céu. E
A coisa mais óbvia disso é que parece que o Sol se move. O Sol aparece no lugar diferente do céu ao longo do ano, né? E por isso que nós temos diferentes estações, né? De vez em quando ele parece estar mais próximo do hemisfério sul, e é verão aqui e inverno lá no norte. De vez em quando ele parece estar mais próximo do hemisfério norte, e daí é verão lá, inverno aqui. Então, tem esse aparente movimento de todos do Sol em relação à Terra, porque nós estamos projetando, né? Nós estamos tomando nós como fixos e o Sol como móvel. Mas essa projeção do nosso movimento acontece com todas as outras estrelas e acontece também com os planetas. E é por isso que parece também que os planetas não seguem sempre em linha reta, ou linha reta, numa direção e movimento constantes. Mas eles parecem formar ou ter um movimento complexo em que eles fazem umas voltas no céu, né? Então parece que eles, de vez em quando, eles vão na direção contrária à sua natural, que seria seguir a mesma direção que o Sol. E dessa maneira acontece o que se chama movimento retrógrado, essa aparência de um movimento contrário dos planetas. De novo, isso é algo que só existe da nossa perspectiva. Isso só existe desde como o mundo aparece para a nossa experiência. Então, esses são só alguns fenômenos, podemos falar de outros, mas são apenas alguns fenômenos que mostram que a astrologia ela não fala de algo dentro da psicologia humana, certamente para os gregos não era isso, mas ela também não fala de um mundo físico completamente independente de nós. Ela fala desse mundo manifesto, esse mundo que nos é dado pelos sentidos. Um mundo onde fatores que filósofos chamam de indexicais são reais, né? Se eu estou aqui e você está lá, se algo está visível ou invisível, isso não são apenas contingências, acidentes sobre como nós temos acesso ou não às coisas. O acesso às coisas faz parte delas. Então, se algo está oculto, isso me diz algo sobre ela, né? Então, é esse mundo da manifestação que é o mundo sobre o qual a astrologia fala. E é o mundo que ela interpreta. E isso, a interpretação também é uma atividade hermética, né? Ele é o hermeneuta, o mensageiro, o intérprete da vontade dos deuses uns para os outros e para os mortais. Agora, isso tudo nos põe numa mentalidade que podemos chamar bem kantiana, né? Então, Kant foi quem desenvolveu toda uma filosofia em torno da ideia que só podemos conhecer as coisas levando em conta a nossa perspectiva humana, né? Nós conhecemos as coisas a partir de nossa perspectiva, e se nós não conseguimos adaptar as coisas à nossa perspectiva, não faz nem sentido falar de conhecimento delas. Isso é um jeito de interpretar a sua ênfase no caráter transcendental de seu idealismo, né? Agora, tem um problema, assim, tem vários problemas com a abordagem kantiana, mas uma que me preocupa, é que quando a gente está falando de temas teológicos, parece ter um limite claro aqui, porque os deuses, ou o Deus, se você for monoteísta, mas de uma maneira, forças divinas são superiores a nós. E se elas querem nos revelar algo, os limites da nossa perspectiva não podem possivelmente ser um limite a isso. Porque se um Deus quer nos revelar algo sublime demais, ou claro demais, ou, eu não sei, horrível demais para nós aguentarmos, está nas mãos dos deuses nos expandir a nossa consciência e nos transformar
de modo a que nós possamos compreender isso, né? Nós, enquanto mortais, enquanto criaturas, enquanto seres que vêm a ser e que desaparecem, né? Que entramos na cena do mundo e daí saímos de cena, nós estamos completamente à mercê dos autores, dos dramaturgos do mundo. E não há nada que possamos realmente limitar a isso. A única coisa que podemos entender que vai limitar um Deus é outro Deus. E é aí que entra falar de um lado éstico, da astrologia. Pois para levar em conta essa importância da perspectiva do aqui para a astrologia, nada melhor do que fundamentar isso na própria deusa do aqui, da lareira, que fundamenta o centro da casa, o centro da cidade e até mesmo o centro do mundo na cosmologia de alguns pitagóricos. Então, dessa maneira, eu acho que pensar na astrologia como uma arte que deve tanto a Hermes, como o deus do lá, quanto a Héstia, como a deusa do aqui, pode ser algo bem frutífero. E isso aqui, o que eu esbocei, é apenas o começo de uma ideia. Mas no hino homérico com o qual comecei, nós vemos que é um pareamento que existe desde a antiguidade. E no século XX teve vários classicistas e filósofos que comentaram sobre isso. Quem em português comentou sobre isso, ele escreveu um texto bom que eu gostei, foi o Gustavo Barcelos, o psicólogo, naquele livro Mitologias Arquetípicas. Ele tem um capítulozinho lá sobre esse pareamento, Hermes e Héstia. Mas enfim, essas são umas ideias que eu tenho desenvolvido e que tenho brincado especulativamente na minha prática astrológica. Isso implica também ideias diferentes sobre, por exemplo, como interpretar simbolismo astrológico, como entender um aspecto e tal, que espero desenvolver também em vídeos futuros. É isso. Obrigado.